Oi, gente, aqui no antinatalismo e o legado ancestral. Faz tempo que muitos rapazes me tocaram nesse assunto na machosfera e eu sempre quis falar a minha opinião. E hoje, bicho, nem tem uma motivação nobre aqui, é um marasmo mesmo, tô de saco cheio, tinha muito o que fazer. Falei, vou aproveitar e vou falar sobre esse tema que eu sempre quis deixar a minha visão, a minha perspectiva da coisa. Aí eu já começo falando o seguinte, cara. Eu pertenço a um grupo distinto de pessoas que nós somos os pobres que têm consciência de que estão na merda, que estão pobres. Pra que se reproduzir, condenar um ser humanozinho ou vários seres humanozinhos à desgraça da miséria e da pobreza? Trazer mais um escravo pro sistema, cara. Tô fora, né? Eu disse nós no plural porque não sou só eu, é um grupo de pessoas, uma quantidade de pessoas que tem essa visão. Poderia ser mais gente, né? Mas não, mano. Nós tem uma galera aí. Você tem uma noção, cara? Tipo, o meu plano era simples. Eu era muito jovem, cara. Eu lembro, tinha 13 anos, eu tinha essas ideias, 15, 13, 14, 15, eu já pensava assim, eu quero fazer algo, assim, me destacar, empreender, fazer alguma coisa grandiosa, ficar rico, multimilionário. Claro, encontrar uma esposa que eu gostasse dela, gostasse de mim, almas gêmeas, parceria, companheirismo, tralalá, e se reproduzir, fazer uma família, ter uma esposa, ter filhos. Depois ainda educar os filhos, transferir conhecimento, valores, dinheiro, patrimônio para eles, incentivar eles a terem netos, aí morrer velho, cercado de filhos e netos. Ai, que fofura, né? Era meu plano de vida, plano patriarcal. Tudo deu errado. Começou que eu não consegui nem a primeira etapa, enriquecer, muito menos encontrar uma esposa, uma companheira. Aí o sonho acabou. Cara, eu poderia ter filho, largado por aí no pensamento. Eu tive oportunidade, não vou ficar dando detalhes. Se quiser acreditar, acredite, tá? Simplesmente eu usei métodos anticoncepcionais. A saber, tem preservativo, também tem coito interrompido. Tem outros, tá? Pesquisa aí, consulte o seu médico. Se eduque. Ou estuda com a inteligência artificial, com o Google aí, boa sorte. Mas aí, moral da história, que o sonho acabou. Chegou uma época que eu quis ter família, esposa e filhos na família. Quis, pretérito perfeito. Uma ação que se inicia no passado e termina no passado. Então já quis, já não quero mais. Já caí na real, né? Tô na minha idade, não tenho esse desejo aí. Enquanto aos outros, cada um com seus problemas, cara. Não tô aqui pra dizer o que os outros têm que fazer com a vida deles, cara. Não importa nem um pouco pra mim. Cuido da minha, já dá trabalho. Mas pra eu não faz sentido nenhum ter um filho com 40 do caramba. Tô com 43, porra, um filho de 45 anos de distância. Até conhecer uma mulher, 9 meses de gestação. Sendo otimista, com 45 anos de diferença, não me interessa nem um pouco. Acabou o sonho. Mas aí, cara, eu não sou antinatalista. É que eu te falei, né, que eu sou. Se eu só cuido da minha vida, não tô preocupado em decidir pelos outros. Sou neutro quanto a isso. É que eu creio na escritura dos hebreus israelitas, família é tudo de bom, cara. E um negócio legal. Pai, mãe, filhos, netos, é uma benção. Também não sou um grande entusiasta porque eu sou realista, né? Não é o cenário ideal pra isso mais, cara. Eu não consegui, geração Y, milhões de caras não conseguiram. Quantos que, casou, se reproduziu, tá, cadê teu filho, cadê tua esposa? Já acabou faz tempo, a mulher já meteu um de volta sem falta no cara. E alguns têm acesso aos filhos ainda, outros nem têm. Não conseguem exercer sua paternidade, outros mais ou menos, outros não conseguem. Deve ter alguns que têm um bom relacionamento com a ex ainda. Quanto a isso flui normalmente, vixe, cara, não sou nem a favor nem contra. Tá, e digo mais ainda. Os casais que eu vi por aí, cara, da minha geração. Vou falar em específico da Y, cara. Já tá bom também. O que mais tem é a minha geração, né? O que mais tem propriedade pra falar. Eu já vi gente da X, da Z também que eles estão fazendo. Mas o que eu conheço de casais por aí, cara? 0 filhos. 0 filhos. Se dedicou à carreira, à vida acadêmica,
a tese do mestrado, a tese do doutorado, depois tem o pós-doc, depois tem isso, tem aquilo, nunca tá bom, né? Nunca chega no final, tá sempre ocupado, trabalho e vida acadêmica em paralelo. Quantidade de casais aí que eu conheci, 0 filhos, cara, estão casados tempo pra caramba, anos e anos e 0 filhos. Cara, eu já ouvi de mulher, tá? Que nunca quis ter filho e também conheço mulher que o tempo passou e essa mulher se adaptou, tipo, não tem e daí. É tão óbvio, né, cara? Se você não tem um carro, você não vai se matar porque você não tem um carro, você vai se adaptar, você vai de transporte, de aplicativo, você vai de ônibus, você vai de moto, você se vira, cara, você se adapta. Se você não tem uma esposa, você se adapta, cara, você bate punheta, você come GP, come doll, fica ouvindo Red Pill, fica ouvindo o canal de Incel e Negação, mas você se adapta, cara. E daí, nossa, uma mulher não conseguiu ter filho. Pode ter mulheres aí que sofram, não duvido, mas um monte também, foda-se, não tem, se não tem, não tem. A vida continua. É tão simples isso de entender, cara. As pessoas querem pôr um drama em cima disso, como se existisse. Não, a pessoa que tem família e o que não tem, como se fosse um monstro, meu Deus, se fosse outro universo. A comida continua tendo o mesmo gosto, o preço das coisas, da comida, do imposto, do combustível, continua sendo o mesmo para todo mundo. O calor, o frio, se o dia tá chuvoso ou não é igual para todo mundo. Puta que eu pariu, cara. Você cuidar do seu próprio corpo, ter saúde, decidir ser um cara mais atlético ou sedentário, casado ou solteiro, é a mesma dificuldade, é o mesmo desafio para todo mundo. Tomar banho, cara. É uma piada isso daí. Aí, moral da história, a quantidade de casais que eu conheço que tiveram 0 filhos. Tem essas mulheres que eu conversei, elas não estão nem aí, tipo, não aconteceu e daí, a vida segue. Não é um drama. E a quantidade de casais aí que tem um filho, nossa, e puta que esforço, financiou o apartamento, tem um carro bom e conseguiu subir na carreira, conseguiu um bom cargo, um bom emprego, conseguiu o diploma, conseguiu isso, aquilo, tá, um filho, o que deu tempo de fazer. Aí não quer que o filho se foda também, quer pagar o melhor colégio, quer ter um dinheiro pra ajudar o filho quando ele for na faculdade, e essas coisas, cara. Ajudar o filho a comprar o primeiro carro, tal, essas paradas aí, a pessoa melhor concentrar os recursos em uma única criatura. Quantas pessoas, cara? Um monte, cara. Pais conscientes, digamos assim, né, cara? E tem aqueles casais, assim, 2 filhos, bem poucos também. Depois, cara, tem uma cobraiada aí muito louca que vai fazendo 3, 4, 5 e depois, aquilo que todo mundo sabe, né? Vai votar no político que prometer mais assistencialismo, né? Creche, hospital, escolinha pro pobre, né? Tem esse padrão também de comportamento, né? Grande coisa, né? E por que eu falo isso aí com essa serenidade, que eu não tive filhos mesmo, não quis transferir a miséria e a pobreza pra ninguém. O Machado de Assis, né? Frase famosa: não tive filhos, não transmiti a miséria da condição humana para nenhuma criatura. Amém. Cara, tipo assim, eu sou a favor de cada um fazer o que quer, 10 filhos, 20, 0, 1, meio, cada um faz o que quiser, bicho. O que eu sou contra é o sujeito ou a indivídua, ou o indivíduo que não se reproduziu, se sentir envergonhado, achar que está em dívida com alguém, com a sociedade, com o coletivo, com as pessoas, com a opinião pública. Meu, que as pessoas peguem opinião e enfim, no bicho. Não é vergonhoso não ter filhos, cara. Vergonhoso é você ter um filho e largar ele por aí, desamparado, não educar ele, não participar da vida dele, deixar a televisão, educar teu filho. Isso que é vergonhoso. Vergonhoso é não poder dar o básico de coisas que uma criança vai precisar. Medicamento, roupa, comida, atenção, participar do desenvolvimento. Isso que é vergonhoso, cara. Não ter filhos, porra. Pelo amor de Deus, cara. Bom, eu nunca fui pressionado, vira e mexe, alguém comenta comigo. Daí eu falo, daí falo, não, rapaz, que isso, não existe não. Daí conta a história de alguém que teve filho com 45, com 40, e que também achou que não quer casar. Eu ouço essa história, eu respeito, tá? Mas assim, o Neymar jogou no Barcelona, então eu compro uma chuteira e uma bola agora e vou treinar pra ver se eu consigo. Cara, é tão ridiculamente simples isso que
Algumas pessoas vão empreender, dá certo, outros não. Algumas pessoas mudam de país, se adaptam, gostam, dá certo, outros não. Algumas pessoas sonham em casar, casa, e dá errado, uns dá certo, outros nunca conseguem. E nunca é igual pra todo mundo, puta que pariu. 10 pessoas casaram velho e tiveram filho. Não quer dizer que pra mim isso vai ser bom, que isso vai acontecer. E eu nem quero que aconteça. Eu só deixo as pessoas falarem assim, e o pessoal acha que não existe idade, né? Todo mundo com síndrome de Peter Pan. É generalizado. Joga no Wikipedia, síndrome de Peter Pan, leia lá. Geração Y, todos, cara, todos. Total, cara. Todos menos eu. Dá 99,99999% de pessoas com síndrome de Peter Pan. E eu não, eu sei a idade que eu tenho. E se eu tivesse com 20 anos, 25, eu estaria buscando uma esposa assim, no meio desse caos, no meio desse inferno. Eu estaria bem atento, cara, pra achar uma mulher e propor pra ela, e fazer programar assim como seria nossa vida em família, tralalalá. Mas com 43, não. Eu acho uma coisa assim, pra lá do ilusório, né? Devaneio. Não conto com isso, não busco isso. Nem perco meu tempo procurando uma coisa tão difícil assim, tão sem sentido assim. Adaptação à palavra, entendeu? Adaptação. Meu plano é simples, sobreviver, envelhecer, morrer. E nem faço questão de envelhecer, morrer antes também. Cara, eu não faço nada de autodestrutivo, eu só digo que eu não tenho medo da morte, entendeu? É simples, cara, porque para um homem que tem esposa e filho, uma mentalidade patriarcal, não é assim, o cara não pode ir morrendo por aí. Vai deixar esposa e filho desamparados, sacanagem, né, cara? Agora eu só sou eu e Deus, cara. Se eu morrer, ninguém depende de mim, só alegria, não tem problema nenhum. Aí, ó, essa história do antinatalismo. O que eu lembro, cara? Pô, eu vejo os caras que são antinatalistas, eles querem que as outras pessoas não tenham filho e tal. Eu entendo a motivação desses caras, eu entendo a mente desses caras, porque, bicho, uma vez eu tava lá no São Paulo, capital. Foi 10 anos atrás, poderia ter sido ontem, dali na mesma. Tá ligado que é 14 milhões de pessoas, né? Em São Paulo. A grande São Paulo, que vai incluir ABC, Guarulhos, Osasco, Caraguatatuba lá. Né? Eu nem sei o nome dessa cidade lá que tá grudado lá. Região metropolitana, se não me engano é 20 milhões de pessoas. Vê aí na internet os números exatos. Bicho, eu lembro que eu tava numa porra de uma rua lá, à tarde, mas presta atenção, não era a hora do pico, do rush, né, hora do rush. Esse hora do rush é britânico, mas eu lembro que em 1990 usavam esse termo no jornalismo brasileiro. A hora do rush, engarrafamento, congestionamento, usavam todas essas expressões. Né? Tem gente que... Foi daí que eu tirei, né. Nunca esqueço que tinha reportagem sobre isso. Eu acho que hoje o pessoal fala horário de pico, que é a entrada pro trabalho e saída do trabalho, almoço, entendeu? Também coincide com o horário de entrada e saída de escola da criançada. O trânsito fica abarrotado em tudo que é cidade brasileira, né? Fica congestionado, entupido, tem que andar em primeira, segunda, anda, para, esse inferno. Aí aí que quando eu tava nesse dia lá na grande São Paulo, eu tava em São Paulo, na capital, não era esse horário aí de pico, era um horário nada a ver, cara, era tipo assim, 2h30 da tarde, ou era 10h20 da manhã, era um horário nada a ver, cara, assim, muitas cidades nem vai ter tanto trânsito assim. Eu tava numa avenida lá de 3, 4 faixas, não sei, também não era as principais, não, tem 50 avenidas daquele tamanho lá em São Paulo, se não for mais, né. Bicho, aqueles carros passando, cara, mas não tinha fim, todas as faixas entupidas de carro, passa, carro, você fica, sei lá, cara, até ânsia de vômito de tanto carro que passa, cara. Não é natural, entendeu? É um bagulho que as pessoas simplesmente sublimam, né? Se adaptam, sublimam, mas não é natural aquilo, é muito... causa estresse no cara e desconforto, porque as pessoas nem se dão conta disso. Que é estressante. E olha aqui, ó, passa ali os carrinhos ali e tal, mas se ficar passando 50 carros, é um bagulho que te incomoda, cara. As pessoas nem percebem. Aí, bicho, eu lembro só dessa cena, cara. Eu tava naquela rua lá,
dos dois lados, que era mão que vai, mão que vem, né? Canteiro no meio, assim. E acho que 3 vias aqui, 3 vias lá, entupido dos dois lados, assim, não parava, não parava. Aí, cara, eu entendo perfeitamente o que o cara pensa. Meu, chega, tá entupido de gente, tá com excesso de pessoas, né? Então, quando eu vejo os caras falando de antinatalismo, eu nem fico com raiva dos caras, nada. Não julgo os caras, não condeno os caras, porque, meu, Sudeste, eu falei de São Paulo, pra você ter um bom exemplo, mas é óbvio que você vai numa Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, trocentas cidades aí de interior, que também são grandes, cara. O Brasil afora, as capitais de todos os estados que eu não tô citando, cidades grandes de todo o Brasil aí. É assim, é aquela montoeira de carro, gente pra tudo pra cá, fila em supermercado e tal. Meu, quem que não fica doido com isso? Quem que não percebe que tá entupido, tá com excesso de pessoas? Aí a vida se torna um inferno, cara. E comprar uma paçoca na venda já é uma desgraça, cara. Você quer ir de A a B, o trânsito do caminho, congestionamento, você já sofre com isso. Ah, cara. Então eu entendo perfeitamente a posição dos caras de serem antinatalistas. E outra, se você se identificou, pô, eu sofro com isso mesmo. Cara, tem uma solução, tá? Que é cidade pequena. Esperando o quê? Mete as caras numa cidade pequena, cara. Tem concurso público, você pode abrir um negócio se você tem um conhecimento. Inclusive cidade pequena, cara, sempre tem déficit, né? Tem deficiência em mão de obra qualificada. Você está numa cidade grande, aí você sabe um pouco de informática, um pouco de mecânica, um pouco de construção, aí você não é ninguém. Vai para uma cidade pequena que você vira um rei, cara, rapidinho, você vira referência muito rápido. Várias pessoas já me falaram disso, eu morei em tudo, de 12 mil habitantes a 14 milhões de habitantes, eu morei em diversos tamanhos de cidade. Tô te falando porque eu ouvi várias pessoas falarem isso. Chegou em cidade pequena, você se destaca rápido, se você souber o básico, né, de uma profissão. Então, tem meios, tá? Mais uma dica que não é pra todo mundo, nenhuma dica é pra todo mundo, né, tá? Essa é só mais uma, como qualquer outra, não vai servir pra todos, mas pensa aí se não é o caso de partir pra uma cidade pequena. É uma possível solução pra quem se incomoda com fila, trânsito, caos, criminalidade, alta taxa de criminalidade em cidades grandes, né? Tem a questão do se mudar, né? Se mudar de cidade, de estado, de país e tal. Ah, mas continuando de antinatalidade, bagulho. Ah, ter filhos. Pô, meu, quem vai cuidar de você na velhice? Cara, eu morro de rir, cara. Quem vai cuidar de você é seu dinheiro, ponto. Cara, só na minha família, a quantidade de gente que meteu marcha, foi pra Europa. Tchau, meu. Daí, na minha família só tem gente que foi pra Europa, mas nenhum lugar. Eu poderia ter ido, eu tenho passaporte lá da União Europeia, lá, tenho cidadania italiana. Deixa quieto, cara. Eu me aventuro pelo Brasil mesmo, cara, tá bom. Ó a árvore verde, ó. Muito louco, né? Mas aí, ó, que argumento bosta esse, que os filhos vão cuidar dos pais. Ai, que dó, cara. Daí, indo pra além da minha família, no meu círculo social, eu queria filmar o coelho gigante, eu vou filmar. Não quero falar. Depois eu filmo lá, tem uns coelhos gigantes lá. Afinal eu vou lá sem falar e eu fecho com o coelho gigante. Aí, ó, no meu círculo social, cara, tem coleguinha que foi pro Japão, por exemplo. Você acha que se acabou ficando, né? Tem um amigo que foi pro Japão, voltou pro Brasil, pouco tempo, quebrou as caras, falou, pô, não dá pra fazer dinheiro nessa merda, não tem trabalho, caiu fora, voltou pro Japão de novo, nunca mais, cara. Aí você acha que esses caras aí, eles vão cuidar dos pais lá do Japão? Os pais estão aqui no Brasil, quando os pais envelhecerem. Cara, pelo amor de Deus, quem cuida da gente é o nosso dinheiro, plano de saúde, o Estado. E digo mais, cara, digo mais. Onde os outros vêm em crise, existe oportunidade, conhece esse ditado? É um ditado, um provérbio chinês, né? A mesma palavra em chinês para crise pode ser lida como oportunidade. Por quê? Bicho, quem tem grana aí, curte empreendedorismo, é o futuro, cara. Fazer asilo privado. Eu já trabalhei no SUS, eu te falo, pode ler a legislação, pena que eu esqueci o número da lei, mas tem uma lei lá que fala que o SUS pode sim, isso tá na lei, cara, que o SUS pode selar acordos com iniciativa privada, porque o SUS tem que prover saúde para todo mundo que estiver no território brasileiro, ponto.
Aí você já sabe, tem todos os hospitais públicos, postos de saúde do SUS, tá? Tem a estrutura própria do SUS pública. Porém, por lei, eles podem também estender o atendimento do SUS através de clínicas, hospitais, tudo que for particular. Acho que muita gente sabe disso, né? Na sua cidade provavelmente já tem alguma coisa aí que é particular, mas o SUS atende ali também, que tem uma parceria paga, né, para usar os serviços particulares. Quem não sabia, até por lei é permitido isso, já é previsto em lei. Então pro futuro, cara, você mete uma clínica de asilo e tal, pá. O que acontece? Você vai receber subsídio do Estado, provavelmente, previsível isso. O Estado fica mais barato, você, ó, te dou tantos mil, põe mais uns 20 velho aí e tal. Do que eles erguerem o prédio, contratarem todo mundo, colocar a infraestrutura do bagulho, entendeu? Então é previsível, cara. Previsível que vai só aumentar esses bagulhos aí de profissionalização do atendimento a idosos e cuidar de idosos e tal, pá. Bicho, vocês nunca viram por aí gente que tem filho, o filho só faz bosta. É o contrário, cara. O cara arrumou um problema pra vida dele, cara. Isso existe também, cara. Não vou contar história por história aqui, nem quero desapontar pessoas. Eu conto a minha história, seu filho da puta. Meu, vocês não viram isso pra realidade ainda, cara. Gente que só dá trabalho pros pais, cara. Meu, gente que tipo... que eu vi de pessoas que chegam nos 50 anos, os filhos estão na casa ainda, filho de 30 a mais, estão tudo escorado nos pais, cara. Os caras surtam e faz o quê? Cai fora, cara. Muda de cidade, vai longe, aluga uma casa e se livra dos filhos assim, na força bruta, cara. Meu, eu vi alguns casos disso, tá? Eu não vi só um, não. Foi plural isso daí que eu já vi acontecer, já. Inclusive fica a dica aí, se alguém aí de meia idade tá com problema com os filhos vagabundos em casa, cara, você não precisa chutar eles pra fora. Você pega e vai pra uma cidade longe aí, aluga uma casa pra você, nem que for uma casa simples, cara. De novo dica, né? Vem em cidade pequena, cara. Eu tô morrendo de rir, eu tenho um colega meu que eu converso aqui em Dayal, meu, o cara largou o Balneário Camboriú, cara. Que é tudo aquele badalo lá, né, de agito. Se bem que ele morava em Camboriú. Todo mundo fala assim que o Balneário é do lado esquerdo da rodovia, né, que tem a praia. Do outro lado da rodovia é o Camboriú, mas é muito perto também, tá? Se eu morasse em Camboriú, eu iria a pé pro Balneário lá, é pertinho. Mas daí os caras falam que o Camboriú é de pobre, né, o Balneário que é de rico. Cara, era do Camboriú, então, né? Mas mesmo assim, o cara falou dos agitos lá, das festinhas lá, o cara mó buceteiro, mó pegador de mulher, cara. E o cara fala, né, que aqui que é muito parado, muito morto e tal, meu. Mas o cara largou lá a casa dele, cara, com os filhos, bicho. Essa situação que eu tô te falando, cara. O cara se livrou de um enrosco, cara. Meteu marcha, se jogou e foi pra cidade de longe, 100 km depois. Cidade pacata, que nem é o que o cara curte, mas pra ter a liberdade dele ali, não ficar carregando o fardo pro resto da vida, cara. Nem vou contar mais histórias, mas tem mais histórias dessa linha aí que eu conheço, cara. Eu parei por aqui. Tomara que o cara não ouça falando, mas não, vocês vão saber quem que é esse colega meu, não vão achar o cara, eu acho. Sem mais. Aí, cara, o lance do Ah, meu, pô, o problema é isso daí, né? O excesso de gente e tal nesse lugar. E tem uma solução que você mesmo, quanto indivíduo, pode fazer, que é usar métodos anticoncepcionais, não traz mais gente. Você gasta seu dinheiro com você, seu tempo com você mesmo. Foda-se quem não gostar. No máximo você vai experimentar pressão no semelhante, eu vou falar. Vídeo, psicologia, pressão no semelhante. É só isso, cara. E se faz de tonto, cara, finge demência.
Ah, e também a solução cabal para coisa seria, infelizmente, o Estado intervir e começar a fazer planejamento familiar forçado, né? Mas é um bagulho de distopia, né, cara? Porque e daí? Começa esses controles, o Estado se interferindo até nisso. E daí são pessoas de má índole governando e tal. Começa assim, daqui a pouco o que mais que o Estado está controlando na tua vida? Se pedir mais Estado cerceando a liberdade individual, tem um risco monstro, né, cara? Mas que um governo de pessoas decentes, né, bem esclarecidas, teria que existir planejamento familiar. Chegar pro indivíduo, outra coisa, tem uma solução melhor ainda, agora sim a solução cabal, boa, porque essa tem um risco, essa aí de fazer planejamento, que através do Estado, tem um risco. Agora a solução fofa, perfeita, educação e saúde são serviços, tem que ser pagos, ponto. Esquece esse negócio de educação e saúde pública, tudo é pago. Você foi lá no postinho medir pressão, vai pagar, ficou hospitalizado, vai pagar, foi na escola estudar, você tem quantos filhos? 5, você vai pagar 5, são 5 usuários, vai pagar a mensalidade de 5. Tem um, vai pagar a mensalidade de 1, pronto. Aí vamos ver o pobre coitadinho que quer que o Estado dê as coisas pra ele. Se ele vai fazer famílias grandes, ou você vai aprender a começar a pensar. O pessoal tem dó dos coitadinhos, né? Faz isso pra você ver se os coitadinhos ainda não começam. Peraí, tu tem que aprender a gozar fora, usar plastiquinho no pinto. Fica vendo se você não aprende daí. Cara, você quer mais que mulher, cara, que tipo, fazer sexo, qual que é a consequência pra um homem? Gozou, gostoso, tal. Pode dar a paternidade, né? Mas e pra mulher, cara, que a maternidade, a gestação ocorre no próprio corpo do indivíduo, e daí? Não tem como fugir do bagulho. A gente sabe que existe, né, aborto e tal. Mas olha a responsabilidade, as consequências que pode ter. E daí elas não sabem se preservar, cara. Puta que o pariu, né, cara? Dá um tempo, né, cara? Fala o quê, cara? Mas aí coloca aí essa lei. Não, então, mas você vai parir filhos, beleza, você vai pagar a maternidade, a operação. Usou, o que usou lá de insumo? Lá, algodão, usou anestésico, vai pagar tudo. Você quer ter 10 filhos, pode ter, mas vai pagar parto por parto, internação, o que for necessário. O bebezinho ficou na incubadora, vai pagar. E aí, fica vendo daí se as coitadinhas vão aprender a se planejar, aprender a entender o próprio corpo, o sistema reprodutivo, o ato de reprodução, a responsabilidade que é isso. Então, cara, tá aí um bagulho que eu... Mais uma vez eu sou um ponto fora da curva, né? Os caras debatendo antinatalismo e a responsabilidade individual. Tem dó de cobrar isso das pessoas. Coitadinho, ele não entende a realidade, como funciona. Coitadinho, coitadinho, caralho, tem que ter responsabilidade, foda-se quem não gostou. É o grande defeito, né, desse país, né, do mundo, né? Não querer atribuir responsabilidade para as pessoas, dos atos que eles praticam, sempre tentando terceirizar, jogar na conta do coletivo, atos individuais, tá ligado? Assim, de um gênero, né? Sabe? É culpa do homem, o homem. Que homem? Culpa de quem fez, entendeu? Putz, parei por aqui. Mas vocês sabem tudo o que eu tô falando, né? Quando é crimes contra a mulher, daí é o homem que é o culpado. Não, teve um cara lá com RG, CPF, nome lá, endereço, ele que é o culpado, vai atrás dele. Não de todo um gênero, né? Pelo amor de Deus. As pessoas são muito burras, né? Só falei que 1 mais 1 é 2, né? Aí, vamos fechar aqui com o legado ancestral. Acho que de antinatalismo, eu acho que eu já falei que eu tinha pra falar. Não falei também. Tá bom, tá de bom tamanho. Eu pensava quando eu tinha 13 anos, 14, 15, eu ficava pensando, meus ancestrais ficaram no navio lá, fudido lá, foram tirados da Itália, sofreram, chegaram aqui, trabalharam na roça e trabalharam duro, né? Porque hoje é tecnológica no serviço dos caras, eram no máximo tinha uns cavalos lá pra ajudar eles. Aí eu ficava pensando, né, eu tenho que honrar isso daí e transferir meus genes, né? O legado genético dos meus ancestrais, passar pra frente, dar continuidade à família, né? Aí, cara, até que um dia eu tive epifania, saquei qual é que era dos ancestrais, os meus e de todo mundo, tá? Não é diferente a história dos africanos, dos asiáticos, dos indígenas.
É a mesma coisa, cara, simplesmente nossos ancestrais, não interessa se os ancestrais não são europeus igual os meus, foda-se. Pode ser de qualquer canto da terra árabe, qualquer canto, esquimó. O lance, cara, é que os nossos ancestrais tinham um ambiente favorável, era o ritmo de vida. Tá, você acorda cedo, você toma seu café, você trabalha na roça, à noite você transa, você faz sexo, cara. A mulher acordava lá, fazia serviços lá, lavar roupa e ajudava também, né, com coisa de roça. E só não trabalhava, acho, tão pesado quanto os homens, na maioria das vezes, né? Mas que trabalhavam duro, trabalhavam também, com certeza. O serviço era mais pesado para ambos os sexos, né? Tanto homem quanto mulher. Trabalhavam pra caramba. Aí, meu, chegou a noite lá, era hora do lazer, não tinha internet, não tinha plataforma de séries lixo. Não tinha videogame, cara, mas sexo mesmo, cara, era a diversão dos caras, né? Mas tá entendendo que eu tô zoando, mas é verdade, cara, que era tão natural, cara. Tá, mas você tá casado, o que você faz? Come, dorme, trabalha, transa e se reproduz. É totalmente natural. Uma vez falaram, né, que os caras sitiantes, os caras antigos, tinham um monte de filho que era pra ajudar a trabalhar na roça, não era um motivo nobre, que os caras achavam bonita a vida, queria passar o legado genético. Era um treco totalmente egoísta e funcional, né, o capacitismo, quem é de esquerda sabe o que é capacitismo, né? Era só pra produzir mais trabalhadorzinhos pra ajudar no serviço, cara, no sítio, cara. Mas moral da história é que, tipo assim, bicho, eu me sinto liberto de não ter que fazer nada pelos meus ancestrais. Eles só fizeram o que dava, o que eu faria também se eu estivesse lá no lugar deles, cara. Você tem uma esposa, é monogâmico, se ela sair por aí adulterando, você termina com ela e ela vai ser estigmatizada, ela vai pensar muito bem antes de fazer isso, tem sérias consequências, provavelmente ela não vai fazer por medo da estigmatização. Você vai ficar transando com a tua mulher, vai ter teus filhos, você não vai ser corno, você manda nos teus filhos, você manda na tua casa, você põe ordem na tua casa, entendeu? Você impõe respeito. E daí? Claro que eu topava, claro que eu ia assinar esse contrato, ia ter me reproduzido também, tranquilo e calmo. Inclusive, sabe o que eu acredito, cara? Eu não conheci muitos dos meus ancestrais, né? Tipo, meu bisavô, nenhum bisavô e tal, e os mais antigos ainda. Mas de repente, digamos que no pós-vida lá, eu conheço toda a turma lá. De repente os caras chegam, não, cara, meu, a gente gosta de você, você é nosso descendente, não precisa provar nada pra gente. Eu te amo, cara. Toca aí, ó, beleza, firmeza, cara. De repente o pessoal nem tem essa cobrança, entendeu? Os ancestrais não estão querendo cobrar nada da gente. Eles não encaram como se nós devêssemos, ou fôssemos devedores de alguma coisa pra eles, cara. Pode ser mó gente boa, cara. Pode ser que os caras gostem de você porque você é da família deles e ponto. Pode ser assim, desse jeito. Mas entendeu, cara? É tão simples quanto isso, cara. Qual é que é do legado ancestral, cara? Os caras podiam transar, se reproduzir tranquilo. E as mulheres não largavam os caras e sumia com as crianças, foda-se. Ela vai lá falar lá com a delegada lá da delegacia da mulher. Fala com o juiz da vara de família lá que você quer ter exercício de paternidade. Que bosta, né, cara? Era outro cenário, entendeu? Totalmente favorável. Nossa, é totalmente desfavorável. Mudou tudo, as regras do jogo. Mudou o comportamento das mulheres. E puta que eu pariu toda. Moral da história, cara. Mas pra quem pertence a esse grupo distinto, né? De, pô, estou pobre, não vou transferir a miséria pra ninguém, não vou fazer essa maldade, cara. Viva pela tua consciência, bicho. Esquece a opinião dos outros, cara. Mask Pill também. Se vier alguém te incentivar